Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos todos aqueles que são da energia do palco. Hoje vamos à fase 2, que é criando a verdade e confiança na cena. Temos a continuar aquilo que foi a fase 1 que analisámos na lição passada. Recordo que na lição anterior aquilo que foi importante aqui foi essencialmente terem atenção à entrada, não é? Ou seja, a fase da conquista, ou a fase do ataque, digamos, aliás, a fase inicial, portanto, a fase da sedução, não é? Portanto, a primeira fase, a fase da sedução, a segunda, a do conforto e atuação, e a terceira, que vai ser a fase da conquista. Portanto, o conforto é a criação de um espaço seguro e verdadeiro, que o público acredita e o parceiro de cena responde emocionalmente, não é passividade, mas sim emoção disciplinada. Portanto, aqui o exercício 1 é o espelho emocional, onde vamos efetivamente criar empatia e conexão sem palavras. Aqui convém fazer este exercício com um parceiro, uma dupla, frente a frente. Um lidera movimentos e o outro espalha, e depois há uma troca de papéis após 2 minutos. E deve haver uma sintonia e constante interação entre ambos. Depois, o exercício 2, trabalhar confiança tátil, fechando os olhos, tocarem-se de forma leve, firme, ou seja, na pele, nas mãos, nos braços, ou seja, abraçarem-se, sentirem isso e depois refletirem sobre o que é que escutou com o corpo. Finalmente, o terceiro exercício, que é a escuta com desejo. E aqui o importante será efetivamente uma escuta ativa, com intenção emocional. Deve ler texto com pausas, e aqui é importante que faça isto com um parceiro, com um colega, com o qual também interaja, e onde haja aqui avanços e recuos, e onde essas receptividades sejam recebidas e transformadas. Depois deve haver aqui uma reflexão se houve presença ou, pelo contrário, ansiedade, e como é que terminaram, como é que foi a última sensação, como é que se sentiram depois de abraçarem essas emoções em palco, no palco entre vocês, entenda-se. Portanto, há aqui 3 fases, não é? Já tínhamos falado de conexão, respeito e intensidade. Temos uma primeira fase que é a do impacto, a segunda a do conforto e a terceira a do clímax. Aqui dá para ver as emoções, os sentimentos, neste momento em que se trabalha ativamente com o parceiro e em que já estamos aqui numa fase em que, mais do que a conquista, estamos na consolidação. E dou aqui um exemplo, não é? Sempre que sente dor, chora e fica sem vínculo, desconecta-se. Portanto, a emoção exige confiança prévia. De facto, você não consegue chorar se não estiver a ligar emocionalmente uma emoção, uma sensação ou um momento que aconteceu. Portanto, chorar por chorar, sem vínculo, você fica desconectado e entra numa sensação, numa vibração inferior, difícil, mais complexa. Isso deve evitar, deve tentar trabalhar-se a outros níveis, deve ter essa percepção e capacidade. O bom ator seduz sem urgência, nutre expectativa, com escuta e atenção, e procura uma intensidade verdadeira que só funciona com disciplina emocional. Portanto, aqui tentar ser intenso sem ser invasivo, conseguir dar aqui um equilíbrio às suas emoções, às suas sensações, ao mesmo tempo que consegue transportar-se e transportar os outros que estão em contacto consigo para uma cena e para uma situação. E, portanto, aqui nesta fase já estamos muito a nível de construir relação com parceiros, de explorar em conjunto o que é que cada um sente e de haver partilha acerca daquilo que são as noções iniciais, que naqueles exercícios que dei na aula passada, na aula 4, tinham mais a ver, aliás, na aula 5, tinham mais que ver com introspeção, mais com blindagem, mais com entendimentos internos, do que propriamente com a ação no mundo real, em relação aos outros, numa perspectiva mais conectiva, mais de interpretação, em que pode partilhar com o seu colega aquilo que efetivamente está a sentir e a nutrir juntamente com ele. Ou seja, aqui temos esse conhecimento da sua essência, a forma como a pode nutrir em coligação com outra, em conjunto com outra, a forma como se pode dar e desenvolver essa mesma realidade, ok? Portanto, é este aspecto aqui que eu acho que é absolutamente determinante e que você deve se aplicar e que me parece muito importante aqui para desenvolver as suas capacidades performativas e avançar também naquilo que é a sua própria construção interna, ok? Portanto, basicamente era isto que eu tinha para si, é isto que eu acho que é importante que trabalhe e que se foque aqui nesta fase. Finalmente, o último slide é uma frase de Boleslavsky, aliás, este dramaturgo norte-americano, eu tenho usado aqui muitas frases dele, e trago-vos esta: você deve experimentar a emoção, mas o público só verá o reflexo verdadeiro dela quando você souber segurá-la no momento certo. Ou seja, só conhecendo profundamente as suas próprias emoções,
tendo o controle sobre elas, você verdadeiramente poderá depois pô-las e colocá-las ao serviço dos outros. Portanto, é muito importante ter o controle, o domínio, mas isso só vem do conhecimento íntimo das suas próprias verdades, no contacto com o outro, na forma como se relaciona e na forma como pergunta ao outro como é que o outro sentiu. Para você também ter uma dimensão e uma noção do que é que você transmite, da forma como você chega ao outro e não apenas uma versão enviesada a partir do seu próprio ego. É esta passagem do ego para a essência só se trabalha com verdade em relação ao outro, ouvindo o outro. Portanto, numa primeira fase você tem que se ouvir com verdade a si próprio, numa segunda fase você tem que partilhar aquilo que faz em palco com o seu colega, com o seu parceiro, que você escolhe e com o qual partilha. Não é possível trabalhar nesta oficina sem ter um parceiro, sem trabalhar com esse parceiro, sem escalpelizar aquilo que são os trabalhos que se fazem, porque esta já é uma oficina de relação, não é? Portanto, também aqui não poderia ficar num exercício interior, embora esse exercício interior seja claramente diferente de um ginásio. Sua performação, os seus objetivos têm que se relacionar essencialmente com a resposta que o outro dá a essa mesma colocação em palco. E esse é o aspecto determinante aqui nesta fase, também desta oficina, não é? Em que você já não está na fase inicial da atração, você está na fase da consolidação, para depois ter a fase do clímax. Portanto, é muito importante que perceba as diferentes fases, as formas como está nessas diferentes fases, umas mais centradas no seu próprio autoconhecimento e interação com a sua essência e não com o seu ego, para depois poder partilhar isto. Só duas essências em diálogo podem construir. Se tiver dois egos, vai haver conflito, vai haver confronto e não vai haver crescimento nem construção. Portanto, é muito importante que encontre o seu colega ator com o qual dialogue e com o qual abra a partir da sua essência. E por isso é muito importante escolher com confiança a pessoa com quem partilha. Ok? Portanto, estas noções são todas muito fundamentais para poder fazer os exercícios que eu propus. Ok? Basicamente é isso. Voltamos-nos a ver na próxima lição. Até lá, despeço-me com cordialidade.